Confederação das Seis Nações Iroquesas, Declaração do Mundo, maio de 1979. A declaração foi emitida pelo Conselho da Confederação das Seis Nações Iroquesas de 27 de abril de 1979, dando início a uma declaração de cunho ambiental. O Conselho solicitou que a declaração fosse reimpressa e tivesse a mais ampla divulgação possível. A Haudenosaunee, ou Confederação das Seis Nações Iroquesas, situa-se entre os mais antigos governos em operação do mundo. Muito antes da chegada dos povos europeus à América do Norte, nossos povos se reuniam em conselho para promulgar os princípios da coexistência pacífica entre as nações e o reconhecimento dos direitos dos povos, tendo em vista uma existência contínua e ininterrupta. Os povos europeus deixavam nossas fogueiras de conselhos para palmilhar o mundo na divulgação dos princípios de justiça e de democracia e aprenderam conosco, e que tiveram profundos efeitos sobre a evolução do mundo moderno. A primavera marca o bicentenário da campanha de Clinton Sullivan, invasão de nossos territórios ocorrida durante a Revolução Americana, que tinha como objetivo a destruição do povo Haudenosaunee. Em seu rastro, os exércitos americanos deixaram um caminho de terra arrasada, de frenética destruição sobre nossas terras, deixando apenas cinzas à sua retirada. Tão feroz e tão malévola foi sua ação que devastaram plantações de milho, cinturões de pomares frutíferos, torturaram e assassinaram mulheres nativas e em seu caminho mataram tudo que tinha vida. A intenção do exército americano em 1779 era destruir até o último homem, mulher e criança Haudenosaunee. Com esse objetivo, empreenderam guerra contra nossas populações civis e está claro em nossas mentes que estavam interessados não apenas em nossa derrota militar e política, mas que não descansariam até o total aniquilamento de tudo que fizesse lembrar da existência dos Haudenosaunee. Sobrevivemos a esse ataque e a muitos mais desde então, mas estamos seriamente alarmados entre os fatos que tiveram lugar nesses 200 anos. Irmãos e irmãs, quando os europeus pela primeira vez invadiram nossas terras, encontraram um mundo agraciado pelas generosas dádivas da criação. Até mesmo os soldados do exército do general Sullivan surpreenderam-se com o país no qual adentraram, uma terra onde um homem podia andar um dia inteiro sem divisar o céu, tão rica e saudável era a nossa floresta. Era uma terra onde o galho mais próximo das árvores ficava a 15 metros do chão, e seus troncos eram tão largos que 3 homens de braços abertos e mãos dadas não eram suficientes para abraçá-las. As palavras dos soldados de Sullivan registram o que nós vos dissemos, que os rios eram tão cheios de peixes que às vezes, mesmo quando a correnteza era ampla, um homem não conseguia divisar seu fundo. Em toda a parte a caça era abundante, e por vezes as aves escureciam o céu como nuvens negras, tão grande era o seu número. Em nossa nação abundavam alces e cervos, ursos e cervos americanos, e éramos povos felizes e prósperos naqueles tempos. Irmãos e irmãs, nossa mãe, a terra está ficando velha agora. Já não mais abriga em seu peito os abundantes rebanhos que antes dividiam conosco seu espaço. E a maior parte das grandes florestas que são nosso lar hoje desapareceram. Foram abatidas há um século para serem transformadas em carvão para as forjas da Revolução Industrial. A maior parte dos animais foi dizimada pelo esporte da caça e pelos fazendeiros. A maior parte dos pássaros foi destruída por caçadores e pesticidas que proliferam neste século. Muitos dos rios correm cheios em função dos defluxos dos grandes centros populacionais de todo o país.
Pode-se ver que a política da terra arrasada não terminou. Irmãos e irmãs, estamos alarmados pelas evidências que se nos apresentam. A fumaça produzida pelos centros industriais do meio-oeste e ao redor dos grandes lagos levanta-se numa nuvem mortífera e retorna à terra na forma de chuva ácida sobre as montanhas Adirondack, e não é possível a reprodução da vida entre os peixes em águas ácidas. No país alto das montanhas Adirondack, os lagos estão imóveis, os peixes desapareceram. Os povos que plantam nas terras que ocupamos por milhares de anos não têm amor pela vida do lugar. Todo ano fazem a mesma plantação, na mesma terra, então são obrigados a lançar venenos sobre essa plantação para matar os insetos que naturalmente infestam seus campos, porque ou não praticam a rotatividade das colheitas ou não permitem o descanso da terra. Os pesticidas atacam a vida dos pássaros e seus efeitos envenenam as águas da superfície. Eles são levados também a lançar esses pesticidas sobre outras espécies de vida vegetal. E a cada ano, as descargas desses campos transportam os venenos para as bacias de água de nosso país e para a água de todo o mundo. Irmãos e irmãs, nosso antigo lar hoje está manchado com uma sucessão de descarregamentos químicos. Ao longo do rio Niágara, a dixina, uma substância particularmente mortal, ameaça a vida que resta nele nas águas de seus afluentes. Os departamentos florestais espalham poderosos inseticidas nas florestas que ainda sobrevivem para encorajar o turismo feito por pessoas em busca de alguns poucos dias ou semanas fora das cidades, onde o ar se tornou pesado com os óxidos sulfúrico e carbônico. Os inseticidas dizimam as moscas negras, mas também destroem muito da cadeia alimentar dos pássaros, peixes e da vida animal que também vive nessas regiões. Os peixes dos grandes lagos são sufocados com mercúrio das indústrias. O fluorido das fábricas de alumínio envenena a terra e as pessoas. O esgoto dos centros populacionais é misturado com PCBs e PBs nas bacias dos grandes lagos e dos lagos Finge, e as águas de nenhum lugar são virtualmente seguras para nenhum ser vivente. Irmãos e irmãs, estamos alarmados pelo fato de que uma cadeia de indústrias de energia nuclear está sendo construída ao redor do nosso país e que na ilha de Tree Mill, no sul de nosso antigo território, ocorre um acidente que é do tipo de desastre que pode ter acelerado o fim da vida aqui. Estamos consternados pelo fato de que um depósito de lixo nuclear em West Valley, no estado de Nova York, acima de nossas comunidades, está liberando substâncias radioativas sobre nossas terras e na bacia do Lago Erie. Estamos escandalizados com o fato de que a informação sobre a natureza dessas instalações é do conhecimento apenas dos mais altos oficiais dos Estados Unidos, o que deixou as populações impossibilitadas de defender-se perante tais desdobramentos, e pelo fato de que o desenvolvimento da energia nuclear está sendo estimulado. Estamos seriamente preocupados pelo bem-estar e contínua sobrevivência dos nossos irmãos e irmãs no Sudeste e no Nordeste, que estão sendo expostos a minas de urânio e seus inerentes perigos. Os resíduos da mineração são os mais sujos que existem, sejam ou não confiáveis as maquinárias utilizadas. Já enormes quantidades de resíduos de urânio de baixo nível radioativo têm sido depositados nas cidades e utilizados em materiais de construção de residências e edifícios públicos em uma larga área do Sudeste. Pessoas morreram e é de se esperar que morram muito mais. Os proponentes do ciclo de combustível nuclear emitem comunicados após comunicados ao povo, afirmando enfaticamente que os reatores nucleares são ajustados com dispositivos de segurança tão sofisticados que, se fundirem,
é apenas a mais remota das possibilidades. No entanto, observamos que nenhuma maquinária ou qualquer outra invenção feita por mãos humanas é permanente. Nada que o ser humano jamais construiu, nem mesmo as pirâmides do Egito, resguardaram-se indefinidamente para a finalidade a que se destinavam. A única verdade universal aplicável aos dispositivos feitos pelo homem é que todos eles falharão quando chegar sua vez. Os reatores nucleares poderão também ser vítimas dessa verdade. Irmãos e irmãs, não somos capazes de adequadamente expressar nosso sentimento de horror e repulsa quando atentamos para as políticas de indústria e governos norte-americanos, as quais ameaçam destruir toda a existência. Nossos antepassados predisseram que o estilo de vida europeu traria ao mundo um desequilíbrio espiritual e que a Terra envelheceria em resultado desse desequilíbrio. Agora está diante de todos para que vejam que as forças produtivas de vida estão sendo revertidas e que o potencial de vida está deixando esta Terra. Só pessoas cujas mentes estivessem aquém da capacidade de perceber a verdade agiriam de maneira a ameaçar as futuras gerações humanas. Irmãos e irmãs, apontamos para vós o caminho espiritual da correção e da razão. Trazemos ao vosso pensamento e mente que os seres humanos que possuem correção buscam, acima de tudo, a promoção da vida de todas as coisas. Dirigimo-nos a vossas mentes para afirmar que a paz não é meramente a ausência de guerra, mas o constante esforço no sentido de manter a harmoniosa coexistência entre os povos, de indivíduo para indivíduo e entre seres humanos e outros desse planeta. Nós vos mostramos que uma consciência espiritual é o caminho para a sobrevivência da humanidade. Nós, os que caminhamos sobre a Mãe Terra, ocupamos este lugar apenas um pouco de tempo. É nosso dever, enquanto seres humanos, preservar a vida que está aqui em benefício das gerações que ainda virão. Irmãos e irmãs, os Aldenosaunee estão determinados a levar a efeito qualquer ação possível para fazer cessar a destruição da Mãe Terra. Em nossos territórios, continuamos a desempenhar nossa função de cuidadores da terra. Nesse papel, não podemos ser ou não seremos negligentes diante do fato de que o futuro das próximas gerações vem sendo sistematicamente destruído. Reconhecemos que a luta é longa e que não podemos ter esperanças de vencê-la sozinhos. Para vencer, para assegurar o futuro, devemos juntar nossas mãos com os que pensam como nós e criar uma unidade contínua de força. Estas são as palavras com as quais comemoramos 200 anos de injustiça e de destruição do mundo.